Tivemos de tudo na Libertadores até esse momento aqui, né? Tivemos redenção, tivemos time entrando numa crise meio precipitada, né? Tivemos time com virada, meu irmão, excepcional, uma virada histórica. Brasileiro aí tá deitando na Libertadores nessa rodada. Ainda tem brasileiro pra jogar hoje. Vamos analisar a situação de todos os brasileiros na Libertadores nesse momento aqui. Então vambora, mete marcha, vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha e eu criei esse canal porque eu sou apaixonado por futebol e eu quero falar sobre futebol brasileiro com você, né? Então, cara, se inscreve aqui no canal para ajudar. O canal é pequeno ainda, então eu preciso muito mesmo da sua ajuda. Só se inscrevendo e deixando a sua curtida, cara, tu já faz o meu dia muito melhor. Então, vamos começar conversando sobre futebol sul-americano, mais precisamente os brasileiros na Libertadores, né? Vamos falar sobre time brasileiro na Libertadores da América. O Botafogo ressuscitou na Libertadores e com grande atuação. Podemos esperar coisas boas do Botafogo, já vamos falar melhor sobre isso. Flamengo em crise, Fluminense vai jogar, e eu vou ficar louco da cabeça. Palmeiras fez uma virada excepcional. Vamos analisar a tabela, como está a situação de cada clube brasileiro aí na Libertadores, porque eles estão agora voltando. Os brasileiros voltaram, tá? Os brasileiros voltaram. Vamos embora para a tabela. Porque aqui na tabela é melhor para a gente visualizar, né? Então, vamos lá. Fluminense faz parte do grupo A e vai jogar hoje, rapaziada. Mas já aqui a gente dá para analisar a situação do grupo. Colo-Colo empatou com a Alianza Lima na terça-feira. E isso propiciou o Fluminense dar um salto na tabela e já encaminhar a sua classificação. Por quê? Vamos lá. O Fluminense já jogou um jogo em casa, joga hoje fora. Então fará o seu segundo jogo fora, restando apenas um, tá? Então vamos lá. O Fluminense vencendo o Cerro Porteño hoje, né? Ele colocaria aí 3 pontos de vantagem sobre o Colo-Colo, que é o seu segundo colocado. E poderia colocar ali um saldo de gols interessante à frente do Colo-Colo, tá? E o próximo jogo, o Fluminense enfrenta o Colo-Colo fora de casa, jogando pelo empate para ser o primeiro colocado do grupo, porque os últimos 2 jogos são dentro da sua casa, dentro do Maracanã. O Fluminense vem para esse jogo aqui, cara, contendo crise, né? John Kennedy, Alexander, Cauã Elias e Arthur fizeram a besteira que fizeram, né? Se você não sabe o que está acontecendo, eles fizeram uma festa, esses 4 jovens jogadores da base do Fluminense, né? Vieram oriundos da base, eles fizeram uma festa na concentração do Fluminense antes do jogo contra o Vasco, uma coisa assim estúpida, né? Foi mal, mas isso é uma coisa estúpida, né? Jogador de futebol tem que ter noção de que o cara, o corpo dele é o instrumento de trabalho dele, né? Então se o cara bebe, faz farra, 12 horas antes de jogar futebol vai dar ruim, né? Não é à toa que John Kennedy, Alexander, Cauã Elias e Arthur praticamente não têm tido chance no Fluminense nesse ano. Mas fora isso, o Fluminense tenta juntar os cacos para vencer esse jogo que não é contra o Colo-Colo, é contra o Cerro Porteño hoje, podendo encaminhar a sua classificação na primeira posição do grupo A. Então o Fluminense, se perder hoje, tá? Vai perder a primeira colocação, mas dependendo ali, se perder por 1-0, continua na segunda colocação na zona de classificação, mas derrota é bem ruim, então o Fluminense joga por um empate ou vitória hoje, que seria algo muito bom. Grupo B temos o São Paulo está precisando vencer, se perder hoje, embola o grupo de vez, né? O Barcelona passa o São Paulo e o São Paulo vai ficar fora da zona de classificação, então é jogo de vida ou morte. São Paulo que já perdeu um jogo, né? Foi aqui na estreia pro Tadieres, perdeu na ida. O São Paulo que tá com um novo treinador, né? Então, também é outro time que está tentando juntar os cacos e sair da crise, mas o São Paulo tem a capacidade de ganhar o Barcelona que empatou com o Tadieres jogando em casa, então vai muito pressionado hoje, tem só 2 empates na competição, vai se lançar para cima do São Paulo e tem condição do São Paulo explorar isso. O Grêmio, rapaziada, o Grêmio é imortal mesmo, porque, cara, o Grêmio veio de 2 derrotas, uma na altitude, outra jogando em casa pro Huachipato, e simplesmente pegou o jogo mais difícil do grupo, precisando vencer ou vencer, senão estaria lascado, e conseguiu vencer, cara. Então não resolveu a vida do Grêmio, né? Você tá vendo aqui que o Grêmio tá na última colocação, mas manteve o Grêmio vivo, né? Agora tá ali a 2 pontos do líder, 1 ponto dos outros 2 times do grupo, então tem aí o segundo turno inteiro da fase de grupos para Libertadores para tentar vencer jogos, mas vai precisar vencer, ó, não pode perder para o Huachipato, e os 2 últimos jogos dentro de casa tem que vencer com toda a certeza. Mas o Grêmio de Renato Gaúcho ressuscitou o imortal, né? O Grêmio está de volta aí no páreo pela classificação. Outro time que ressuscitou, e que aula que o Botafogo deu nesse jogo, tá? Jogou demais, né? O jogo inteiro, acho que o primeiro tempo bateu 80%
de posse de bola para o Botafogo, sufocou o time do Universitário, não deu nenhuma chance para os caras. E no segundo tempo deslanchou de fazer gols. Luiz Henrique finalmente fez seu primeiro gol pelo Botafogo, né? Cara, o gol que o Luiz Henrique fez, pelo amor de Deus. Eu fui nesse jogo, né? Minha mulher é botafoguense, então sempre acompanho ela nos jogos do Botafogo. Apesar de eu ser tricolor, eu sempre acompanho ela nos jogos do Botafogo. E eu vi ali da Norte, eu fui na Norte, né? E eu vi ali o Luiz Henrique fazer esse gol na minha frente, né? E parece que é fácil, né? Deu aquela penteadinha de futsal e deu um tapa com a direita. Caixa, se você não viu ainda, procura esse gol aí pra ver. Teve uma situação curiosa nesse jogo, né? Que o John saiu com a bola, o John, goleiro do Botafogo, saiu com a bola, saiu da área com a bola, né? Ele deu uma falta perigosíssima pro Universitário. Nunca vi isso, cara, goleiro com a bola na mão sair da área, né? Então, enfim. Mas esse jogo aqui do Botafogo foi excelente e o Botafogo, cara, virou a chave. O Botafogo com o Arthur Jorge é outro time. Os caras ganharam confiança de novo. Arthur Jorge tem se mostrado nesses primeiros jogos, né? Uma análise, você sabe que eu nunca vou analisar precipitadamente, mas dá pra gente fazer uma análise preliminar, né? Arthur Jorge demonstra ser um técnico que cobra muito os seus jogadores, que não aceita pouca coisa e um cara que tem uma veia ofensiva e não abandona a sua defesa. O Botafogo, diferentemente do que aconteceu na estreia contra o Júnior, quase não tomou contra-ataque, né? Se defendeu muito bem dos contra-ataques. Num deles, inclusive, Tiquinho Soares se machucou, né? Voltando para marcar um contra-ataque, o Tiquinho se machucou. Embora o Botafogo esteja com muitos desfalques, tá jogando muita bola, quem entra tá correspondendo. Não quero lembrar disso, mas tá lembrando o Botafogo do primeiro turno do ano passado, né? O Botafogo ressuscitando aqui na Libertadores. Esse empate entre Júnior e LDU foi fundamental pro Botafogo, porque agora o Botafogo vai enfrentar a LDU dentro da sua casa, né? Vai ser no Newton Santos o próximo jogo, se eu não me engano, né? Pega a LDU. Pro Botafogo, sempre que se enfrentar aqui é bom empate. O Universitário e Júnior é bom torcer pro empate. O Botafogo vencendo a LDU pode até se tornar líder desse grupo, né? Ou pelo menos segunda colocação aqui. Não, pelo menos segunda colocação pega, né? Se vencer a LDU, o Botafogo entra na zona de classificação. Mas o Botafogo vai precisar vencer pelo menos um desses dois jogos fora de casa, tá? A reta final do Botafogo é complicada porque são 2 jogos fora de casa. Mas vai precisar vencer ou o Universitário ou o Júnior, tá? Isso aqui é muito improvável que o Botafogo se classifique sem vencer um desses jogos fora de casa. Como perdeu um jogo dentro de casa aqui na estreia, vai precisar vencer um fora agora, tá? Mas o Botafogo tem dado bons indícios aí. Já o Flamengo, rapaziada, primeira derrota do Flamengo no ano e a crise já se instaurou, meu irmão. Tem muito torcedor do Flamengo no Twitter pedindo fora Tite, tchau Tite, Tite maluco. Gente, calma. Eu sei que o torcedor do Flamengo é muito exigente, né? Eu sei que é. Mas o Flamengo é um time consistente. Não, cara, é a seleção brasileira, guardar as devidas proporções dos jogadores, né? Mas a forma de jogar é a mesma da seleção brasileira, né? Que foi eliminada para a Bélgica e Croácia. É o jeito Tite, o cara arma a defesa e o ataque fica em segundo plano, né? O Tite não tem muitas variações para furar defesas. Ele poupou jogadores no final de semana contra o Palmeiras e poupou de novo contra o Bolívar. Pelo amor de Deus, né? Só poupa jogador? Que história é essa? Isso aí realmente é revoltante. O Flamengo perdeu e, cara, deu uma complicada aqui no grupo, tá? O Flamengo se complicou porque agora tá muito... Ó, o Milionário joga hoje e se vencer pode até passar o Flamengo, né? O Flamengo pode terminar o primeiro turno fora da zona de classificação. E para pensar em liderança também, cara, tá longe, tá? Tá bem difícil do Flamengo, tá 5 pontos atrás do Bolívar. Tá difícil do Flamengo. O Bolívar ainda tem mais um jogo em casa, né? Joga contra o Palestino na última rodada, deve vencer. Então bota aí 12 pontos pro Bolívar. O Flamengo, para passar, vai precisar fazer 9, né? Então vai precisar vencer os 3 jogos do Flamengo aqui para passar o time do Bolívar. Então, o Flamengo que ano passado se lascou por ter ficado na segunda colocação, né? Foi decidir fora de casa contra o Olímpia e acabou eliminado. Então isso sim é bastante criticável, tá? O que o Flamengo tem feito... O planejamento do Tite é horrível, né? O cara só poupa jogador. Usou todos os titulares no Carioca. No segundo jogo da final, com a final resolvida, ele botou só titulares no Carioca. Aí nos jogos mais importantes da temporada, ele só poupa. O planejamento do Flamengo é pífio. Isso é bastante criticável, tá? No grupo F, o Palmeiras fez um jogo histórico, né? Um jogo histórico, perdia por 2-0 na altitude pro Del Valle, que é um bom time, e virou, meu irmão, com gol de Lázaro, Hendrick
E como é que é o nome do rapaz? Coloca aqui nos comentários, eu me esqueci o nome do moleque aí, novinho, né? Destaque do Palmeiras, que fez o terceiro gol, primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras, golaço inclusive. E aí o Palmeiras encaminhou sua classificação na primeira posição, né? Agora joga 2 jogos em casa, os 2 últimos são em casa. E o Palmeiras aí tá trilhando. Que jogo histórico, né? Jogo histórico mesmo, isso aqui é daqueles jogos que ficam marcados na memória do torcedor. O Atlético é o único brasileiro com 3 vitórias na competição, né? Abriu 3-0 para cima do Peñarol, tomou 2 gols, um susto danado, mas o Atlético é outro que está com a classificação já encaminhada. Na próxima rodada já pode garantir classificação se vencer e depender dos outros resultados, né? O Atlético está muito bem. E aqui no Grupo H não temos brasileiros, mas o River Plate está nadando de braçadas, venceu os 3 jogos que disputou, 2 fora inclusive. Tá brigando ali com o Nacional, né? Mas só se o Nacional vencer o River não é no Monumental, né? É no Parque Central. Mas assim, o River e Nacional estão nadando de braçada aqui nesse grupo H. Então, a situação dos brasileiros está bem tranquila, só o Botafogo e o Grêmio que vão precisar vencer mais jogos aí pra gente ficar tranquilo com todos os brasileiros na próxima fase. Então é isso aí, rapaziada. Hoje tem jogo do Fluminense, hoje tem jogo do São Paulo, amanhã, né, a gente vai ter essa primeira metade, né, vamos botar o primeiro turno da Libertadores vai ter se encerrado e os brasileiros parecem que estão aí em bons lençóis, né? Esperamos que os dois vençam hoje, tanto São Paulo quanto o Fluminense. A gente quer muito brasileiro nas oitavas de final. Então comenta aqui embaixo para você quem que tá na melhor fase, quem que tá na melhor situação aí, quem que tá na pior situação. Se inscreve aqui no canal pra gente continuar conversando sobre futebol brasileiro. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!